cavalo assusta os cavalos. Escuto o tropel dos centauros posteiros. Almas charruas cavalgam coxilhas, guardando as fronteiras do sul brasileiro. Peleando em favor da pampa, a pilcha sovada em tiras, marcando fronteiras como lealdade. Librando os trastes da campa, na ventania rusguenta, pranchando a daga gritos de liberdade. Vendo o cavalo peão, marcas de cascos no chão, fronteiras em marcação. Atrás, um colega meu e a gente discutindo sobre ovinocultura e os projetos de ovinos do Juntos, e aí ele me disse assim: ovinocultura nunca mais volta no que era. Aí eu disse para ele: realmente, e nem deve, né? Porque o que era antigamente não podemos voltar, nós temos que trabalhar hoje com uma ovinocultura muito diferente. O Ney colocou algumas coisas aqui, existem vários sistemas de produção. E nesse sentido, então, a gente chama a Marina Martins Vasconcelos, zootecnista, instrutora do Senar, supervisora de ATEG de campo do projeto ou do programa ATEG, Assistência Técnica em Gestão Rural do Senar do Rio Grande do Sul, para falar sobre ovinocultura, então. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Como o Ney falou, uma responsabilidade estar no Encorte. E, bom, pessoal, eu vou começar, que eu já falei que eu posso me estender. Essa fala do Ney realmente faz a gente ficar pensando várias coisas, né? Esses números que cada vez diminuem mais. Eu sei que tem muito estudante, será que... E aí a gente fica pensando, será que vale a pena eu investir durante a minha graduação para trabalhar com ovinos? Existe mercado? Não existe? Hoje, atualmente, né, como o Desconze falou, eu sou supervisora de campo do ATEG. A gente está hoje com 17 grupos na região sul de ovinos. Então, eu tenho 17 profissionais das agrárias, agrônomos, veterinários e zootecnistas. Deste grupo, a maioria é agrônomo e zootecnista. A gente tem pouco veterinário trabalhando com ovelha, e isso é até uma dificuldade, porque a clínica ovina está muito abandonada, vamos dizer assim. Quando a gente precisa de algo muito específico, a gente realmente tem pouquíssimos profissionais a que recorrer nesse sentido. Bom, mas o pedido aqui foi para falar de qual seria o modelo de ovinocultor profissional para tocar a ovinocultura para frente. É bem desafiador desenhar o produtor ideal, e aí a gente pode divagar sobre os números ali que foram apresentados. Será que o número ideal de ovinos tem que ser 300 ovinos na propriedade para isso ser profissional? Mas aí a gente se depara com propriedades de 300 ovinos que desmamam 90 cordeiros, e isso não é profissional, e se depara com propriedades de 100 que desmamam 120. Então, às vezes, a eficiência e, às vezes, o passo do tamanho da perna do produtor é mais importante do que esse número que, às vezes, a gente pega alguns produtores que dizem: preciso de 300 ovelhas. E aí tu pergunta: qual a tua experiência com ovelha? Ah, eu já vi, eu já criei alguma coisa, e aquilo ali provavelmente é uma receita para o fracasso. Porque tem uma frase que eu digo bastante, quem já me ouviu falar, é que ovelha não é uma mini vaca. E as pessoas acham que ovelha é uma mini vaca, e que dá para fazer igual, e que vai dar certo. E não vai dar certo. Então, eu já começo dizendo
por aí. Ovelha não é uma mini-vaca, e a gente precisa enxergar a ovinocultura, como nem falou, como uma cadeia diferente, apesar delas andarem paralelamente dentro da propriedade. São espécies diferentes, com exigências diferentes, com momentos diferentes. Então, vamos tentar desenhar o que eu acho que seria essa ovinocultura mais profissional que a gente deveria buscar, independentemente do tamanho. Eu acredito que tamanho é uma coisa que o produtor vai construir conforme ele for se sentindo seguro com essa produção a cada passo, para intensificar, para fazer uma pastagem mais adubada, colocar mais dinheiro naquilo, para, de repente, investir em ser um confinador, entender esse mercado, entender como é que se faz isso. Então, uma coisa de cada vez. Vamos ver se eu me acho aqui nessa passagem de slide. É isso. Bueno, e eu gosto bastante de material antigo de ovinos. A gente tem uma biblioteca lá bem vasta, e eu costumo dizer que tudo sobre ovinocultura já foi escrito, já foi dito, né? E esses tempos eu escutei algo que eu achei bárbaro, que se um ovinocultor da década de 70, 80, de repente acordasse hoje, sentasse aqui para assistir essa tarde, ele ia dizer, bueno, as conversas são as mesmas. As dificuldades do setor ainda são as mesmas, né? Mas a gente precisa trazer para a realidade, só que não adianta a gente tentar inventar a roda, tá? Tudo já foi dito, tudo foi escrito, a gente precisa se atualizar com o que tem. Deixa eu ver se isso aqui vai fazer o que eu quero. Esse é um artigo, tá, de 89. Eu não combinei... Oi? Tá ouvindo? Eu não combinei com o nome, mas a gente trouxe até o mesmo autor, que ele finalizou ali, né, o Boufil. Isso é de uma revista da Arco, tá? E aí, em 89, era um artigo começando a discutir esse tal mercado de carne ovina que estava surgindo, de repente, como uma solução pós-crise da lã. E como que a nossa ovinocultura iria se reinventar? Fala que as 3 raças mais criadas no Rio Grande do Sul, no momento, eram Corredale, Ideal e Romney. A gente continua tendo o Corredale como a raça mais criada no estado. Então, vejam, de 89, 33 anos, nada mudou. São bastante produtivas e produzem bons cordeiros mamões, que era o termo que se usava na época, e borregos. Por isso não é difícil começar a produzir carne por essas raças, e a gente hoje tem certeza que é possível sim produzir um cordeiro eficiente nessas raças. E aqui eles fazem algumas outras considerações sobre o sistema, sobre os manejos que se criam, campo nativo, o uso de uma intensificação para o cordeiro atingir peso, uma melhora de índices de natalidade, né, uma melhora de índices de sobrevivência de cordeiro. Então, na verdade, nada é muito novo, a gente não está aqui para dizer nenhuma novidade sobre a ovinocultura, mas talvez trazer um pouco a gente para o chão e para a realidade do que é possível ser feito. Então, onde que a gente está no mercado, né? Eu escutei ainda essa semana que a ovinocultura vai acabar no Rio Grande do Sul, vai virar hobby, ou no Brasil. E às vezes a gente, como profissional, a gente é meio animador de torcida, assim, né? Porque a gente chega no produtor nesse momento, assim, ele está lá, não vendeu a lã há 2 anos, não está conseguindo carregar os cordeiros, tá um desespero, e aí chega e diz assim, não, vai acabar, isso vai acabar, vou vender tudo, vai acabar, não sei o quê. Só que porque a gente fica olhando muito para o umbigo, né? Ai, aqui no Rio Grande do Sul, aqui na minha propriedade, está acontecendo isso. Mas a ovinocultura é muito maior do que tudo isso, e apesar de não sermos um exportador de carne, a gente vive num mercado mundial, então tudo que está acontecendo no mundo influencia o nosso mercado aqui. Então a carne ovina é a 4ª carne mais consumida no mundo, tá? Porém o brasileiro tem um consumo pequeno. Me assustei com aquele consumo formal ali de 200 e poucas gramas no Rio Grande do Sul. É nada, né? É um bifezinho. Tá? E sendo que a gente consome, né, aqui um pouquinho diferente, mas frango, carne bovina e suína em proporções muito maiores. Não sei se seria o momento da gente sair que nem louco incentivando o consumo de carne ovina, porque a gente não tem animal suficiente para suprir. Se todo mundo resolver incluir carne ovina 2 vezes na semana nas suas casas, a gente não tem ovelha suficiente para isso.
Então, nesse sentido de incentivar consumo, é uma cadeia ainda bem delicada, porque se dá certo essa propaganda, a gente vai se debater logo ali com uma falta de produto. Então, é algo bem delicado. Acho que passa muito ainda por dentro da porteira a gente melhorar a nossa produtividade. Aquilo ali é um trabalho que a Embrapa realizou. 25 bilhões de brasileiros, 12% da população brasileira, nunca comeu carne ovina. Então, pode ser entusiasmo meu, mas eu acho que é um mercado que ainda pode crescer muito, mas a gente ainda precisa fazer muita coisa dentro da porteira para depois começar a incentivar esse consumo. E aí, por que a gente não consome? Baixa oferta no mercado, né? Aqui eu estou num grande centro, é diferente, mas eu costumo chegar em cidades pequenas quando estou dando curso e pergunto: onde é que eu compro carne de ovelha hoje, aqui na cidade? Todo mundo fica se olhando assim, né? Acho que não tem. Não, para aí que eu conheço um cara que te consegue. Então, o nosso mercado é muito informal, né? A gente não consegue comprar carne de ovelha com facilidade. Isso gera uma falta de costume na gente em comer carne de ovelha. E também a gente tem a ausência de cortes de fácil preparo, né? Eu costumo brincar também nos cursos que eu sou filha de produtor rural, né? Me criei para fora, e minha mãe, talvez não sei se todos vocês conhecem, mas minha mãe tinha uma serra de cortar carne, de cortar osso pendurada na cozinha. Então, a hora que aparecia um quarto de ovelha, dava de mão na serra, cortava o quarto, simples. Quantos de vocês aqui morando em Santa Maria devem ter uma serra em casa? Provavelmente ninguém, né? Então, a gente precisa se adequar a isso, né? O produto precisa estar pronto para as pessoas simplesmente desembrulharem e colocarem dentro da panela. E isso é uma coisa que dificulta muito ainda o nosso setor, que é vendido em peças, na maioria das vezes, né? Um quarto, uma paleta, uma costela. Ah, mas é barbada, vai ali na junta e desossa. A gente, que é da área, provavelmente saiba a anatomia, onde é que vai achar a junta. Mas pense em um advogado que resolveu fazer um prato que ele viu no MasterChef, compra um quarto inteiro e descobre onde é que está a picanha do cordeiro ali. Então, é muita coisa ainda que talvez nos entrave esse consumo mais diário. Bueno, mas e dentro da porteira, o que a gente pode fazer? Como buscar essa ovinocultura mais profissional? Aqui eu trago um dado, já está até meio antiguinho, tá? Isso aqui foi uma publicação de 2019, talvez vocês já tenham ouvido falar, ela agora na pandemia deu uma acalmada no Instagram dela, que é a Daiane Almeida, que é uma zootecnista que vive na Nova Zelândia e fala sobre produção, e hoje ela tem a própria propriedade dela. E aí foi um story, eu estava pensando em coisas para montar uma outra palestra, e eu tirei um print e guardei, tá? E aí dizia, tem a seguinte descrição ali, né? Hoje desmamamos os cordeiros das cordeiras. 97% de taxa de desmame, 29 quilos de peso médio, 78 dias de idade, 100% de manejo extensivo. Os cordeiros das cordeiras. A gente não chegou nem nisso ainda. Eu fico trifeliz quando o encarneiramento é de animal dois dentes. Já acho uma precocidade bárbara. Porque na maioria das vezes é assim, não, Marina, assim, ó, eu tento as de dois dentes, as pontas encarneira, mas sempre fica um lotinho de 4 dentes para encarneirar depois. Né? Essa é a nossa realidade. Quando que a gente vai chegar no desmame dos cordeiros das cordeiras? Ah, mas é mais leve que os cordeiros das ovelhas. Tá, mas elas iam estar paradas no campo sem fazer nada. Te entregaram 29 quilos de carne. Então, e ovelhas são ovelhas. Aqui, na Nova Zelândia, na Austrália, na China, no Uruguai, na Argentina, ovelhas são ovelhas. Cordeiras pegam cria, cordeiras desmamam. Qual a diferença? Nível alimentar. E aí, talvez seja por isso que a maior parte da minha equipe hoje que trabalha com ovino sejam agrônomos. Porque tudo passa por fazer pasto. Né? Tudo passa por alimentação. Então, apenas uma reflexão para a gente ter coisas que a gente não chegou ainda, né? E enxergar isto como algo mais profissional dentro da propriedade.
entristece a gente como técnico, às vezes, chegar e ver um produtor falar mal da ovinocultura. Estou terminando, porque não dá resultado, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, mas aí tu vai ver dentro do sistema, a ovinocultura é a quarta, quinta atividade. Ele lembra dela na hora de desmamar os cordeiros e diz, olha os índices que eu tenho, esses cordeiros não estão pesados ainda. Tá, e qual foi a outra vez que tu deu atenção? Quantos cordeiros morreram? Já aconteceu com isso, um investidor... Gente, para mim que sou apaixonada por ovelha, foi assim, ó, veio, tirou dos cachorros e botou nas ovelhas. Assim. E eu quase tendo uma síncope escutando aquilo tudo. Só que aí eu disse, quais são os teus índices? Quantas ovelhas pariram? Quantos tu perdeu? Quantos... Ele não sabia nada. Simplesmente ele estava reclamando que era fim de outubro e ele não tinha lote de cordeiro para vender. Tá, e todo o resto. Foi feito uma suplementação pré-parto nesse rebanho? Foi feito creep feeding nesses cordeiros? Quantos sobreviveram? Quantos morreram? Como foi? Não, a ovinocultura é ineficiente. Tá, mas e quando que foi que tu deu oportunidade dela ser eficiente? Ela tem que ser eficiente por um presente de Deus. Eu chego agora em novembro, olho, os meus cordeiros milagrosamente sobreviveram todos, estão gordos, roliços, é só eu chamar o caminhão e carregar. Não existe milagre. Tá? Fazer contas, sempre. Tá? Às vezes a gente pega também aquele produtor que foi lá, escutou um case de sucesso, escutou uma palestra, chegou em casa e resolveu implementar tudo aquilo de uma vez só. Só que ele não tem caixa para isso. E aí vai dar errado. E ele vai dizer que a técnica é ruim, que aquilo não dá resultado, que aquilo não dá certo, que ele só tomou prejuízo, mas é porque ele ainda não, ou ele ainda não estava no tempo de implementar aquilo, ou ele realmente não tinha caixa para dar aquele passo naquele momento. Acompanhar e buscar sempre melhorar os índices produtivos. Gente, hoje, ovinocultura, o que a gente está acompanhando? Eu sou formada desde 2015, a vida inteira trabalhei com ovinos, fui para a zootecnia por causa de ovinos, trabalhei a graduação inteira com ovinos, tive a sorte de me formar e estar aberto a seleção para instrutoria no Senar, entrei dando curso de manejo de ovinos, terminação de cordeiro e manejo reprodutivo, e agora há quase 3 anos a gente está com a tag. E eu, quando decidi esse novo desafio, comentei com o meu supervisor na época que eu teria a oportunidade de enxergar 30 propriedades por técnico. Né? Então, hoje a gente tem uma média de 20, 25 propriedades por técnico para 17 técnicos. Então, a gente enxerga muita coisa acontecendo dentro das propriedades. É muita realidade, é muito produtor, é muita ovelha, é muito dia a dia, é muita troca. E o que eu posso dizer para vocês é que índices produtivos e principalmente sobrevivência de cordeiro, aliado a bom ganho de peso de cordeiro, é a grande dificuldade dentro da ovinocultura. E aí vem inúmeros fatores, predadores, estrutura, mão de obra, alimentação, mas o grande erro, vamos dizer, a grande falta está ali. Nascer os cordeiros, esses cordeiros sobreviverem, e se sobreviverem, ganharem peso de forma eficiente. E aí a ferramenta vai ser creep, pastagem, de acordo com cada realidade. Mas a gente não pode esquecer que a gente vive num mundo globalizado e atualizado, e tem algo que é muito importante e que, em 2019, o Senar me fez olhar para isso, quando me convidou para falar de bem-estar ovino na Expo Inter. E realmente era algo que eu gostava e tudo, mas eu nunca tinha me debruçado sobre isso. E não tem como a gente não pensar em boa produtividade alinhada a bem-estar. Aqui no Brasil, a gente ainda tem que tratar isso como algo à parte, né? Produtividade, bem-estar, tu faz uma cadeira só de bem-estar. Quando tu chega em países mais desenvolvidos, por exemplo, uma coisa que para mim está muito latente agora nos últimos dias é a função de piolho e sarna que a gente está encontrando nos rebanhos. Tá? Na Inglaterra não existe legislação para combate a piolho, como existe aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Por quê? Porque para eles um animal
com um parasita é um animal que não está em bem-estar. E isso não é admissível. Ponto. Não precisa dizer mais nada, não precisa dizer que contamina o vizinho, não precisa dizer que perde peso. A conclusão é só essa, um animal parasitado não está em bem-estar. Se não está em bem-estar, está errado. Isso precisa ser controlado. Ponto. Eu não preciso argumentar mais nada. Então a gente ainda está muito distante de enxergar o bem-estar com esses olhos de produtividade, de produção, de algo essencial dentro da propriedade e algo essencial que a gente precisa propagandear que faz. Tá? Então a gente tem esse conceito hoje de clean, green e ethical, que seria o limpo, verde e ético. A nossa ovinocultura, ela é 99% limpa, verde e ética, né? Então, uma ovinocultura feita de maneira extensiva, uma ovinocultura feita com manejo, animais vivendo em bem-estar animal. Só a gente precisa, talvez, propagandear mais isso, né? Levar isso a grandes centros, porque isso é uma realidade nossa de dentro das propriedades, mas muitas vezes as pessoas não sabem. A lã, por exemplo, né? A tosquia é algo que a gente tem que estar sempre esclarecendo para as pessoas que não é algo agressivo, que não é algo que deixa o animal se esvaindo em sangue, que é uma agressão ao animal, né? Então a gente precisa mostrar o quanto a nossa ovinocultura ela está dentro de bem-estar animal. E o que é um animal em bem-estar animal? É um animal saudável, é um animal confortável, é um animal bem nutrido, seguro, que apresenta seu comportamento normal, não sente dor, medo, nem estresse. Então, é um animal produtivo. Esse é um animal em bem-estar. E como é que a gente consegue atingir isso dentro da propriedade? Agora vocês vão ver que um produtor eficiente, um produtor responsável, ele trabalha dentro dos 5 pilares do bem-estar animal. Só que talvez ele nunca tenha percebido isso. E aí, vocês vão dizer, o que isso tem a ver com a ovinocultura profissional? Para mim, não existe um produtor que se considere profissional que ele não entenda isso. Que bem-estar animal é, sim, profissionalismo. É, sim, atrelado à produtividade. Tá? Inclusive, esse produtor que eu falei para vocês que eu fiquei bem chateada, eu disse para ele, tá, o teu rebanho está com piolho, a gente precisa controlar. Não, mas eu não vou fazer, o que isso tem a ver? Não, vai fazer sim, tem que fazer. Não vai fazer, a inspetoria veterinária vem aqui e vai botar um cadeado na porteira. Né? Então, a gente precisa enxergar bem-estar animal como algo simples, óbvio e natural dentro do sistema. Livre de fome e sede. Lembra que eu falei para vocês que o nosso maior gargalo é mortalidade de cordeiro e dificuldade de ganho de peso? E uma das maiores causas de mortalidade de cordeiro é inanição e exposição. Fome e frio. Primeiro mandamento do bem-estar animal é livre de fome. E dos 60% dos cordeiros que morrem, então vamos pensar que de 100 cordeiros que nasceram, 60 morreram. Tá? Desses 60, mais 60%, tá? Desses 60 que morreram provavelmente de fome. E aí estavam com frio, e o complexo inanição, exposição, matou eles. Então a gente já começa não cumprindo o primeiro mandamento do bem-estar animal. E se o nosso cordeiro morreu de fome e frio, nunca a gente vai ser um produtor eficiente, nunca vai ser um produtor profissional. Tá? Acesso à água, e aí eu costumo brincar que, por incrível que pareça, e contra a lenda, ovelha toma água. Né, porque já várias vezes, a ovelha toma água, precisa ter água para a ovelha, sim, a ovelha toma água. Uma ovelha em lactação pode tomar de 6 a 10 litros de água por dia. Então, sim, ovelhas tomam água. E se vocês estiverem pensando em cordeiro, em ganho de peso, se não tiver água, ele não ganha peso. Tá? Então, água, alimento, tá? Preferir sempre alimentos volumosos, tá? É claro que o concentrado, que a ração, ele é importante dentro do sistema, ele vai ser estratégico dentro do sistema, mas esse animal é um ruminante. E assim ele deve ser tratado e respeitado. Então, sempre, em qualquer situação, se lembrar da oferta adequada de volumoso para os ovinos, independentemente
da etapa que se tiver. Sempre verificar a integridade e a qualidade dos alimentos oferecidos. E aos futuros ou profissionais aqui presentes, o quanto é importante a gente explicar para o produtor, para ele entender o quanto que aquela ração que está mofada não pode ser dada para os animais. O porquê daquilo, o que vai acontecer, por que tem que adaptar a ração para ruminante. Qual é a diferença quando eu não faço isso e quando eu faço isso. Tá? Esse é o nosso dever depois. Livre de desconforto. Então, proporcionar um ambiente adequado para os animais. Centros de manejos. Tá? Áreas de pastoreio com sombra, água e abrigo. Um animal que não tenha sombra no verão perde peso por estresse térmico. Um animal que não tenha abrigo no inverno para parir, provavelmente esse cordeiro venha a morrer. Tá? Porque antes a gente achava que era só o cordeiro nascer pesado, ele já sobrevivia. Estudos mostram que nesse nosso tipo de clima, se ele pegar, que nem a gente teve esse inverno, uma garua tocada a vento, num dia frio, e ele nascer, ele pode estar pesando 4,5 kg, que a probabilidade dele morrer é de 50% devido à intempérie. A exposição a essa intempérie. Então, abrigos seguros, principalmente em período de parição, também é algo muito importante dentro do nosso sistema. Mesmo que ele seja extensivo, tá? Bosques, sei lá, esses barracões que o Uruguai está fazendo com lonas para os animais no meio do campo. Dependendo do tamanho da propriedade, teve propriedade que a gente abriu o bag e colocou nas tábuas da mangueira e o rebanho dormia do outro lado, então só daquele bag quebrar o vento direto na ovelha e a garua golpeada já deu outro resultado. Então, ovelha é muito simples, né? Ovelha não exige luxo, mas ela exige capricho. Centros de manejo, tá? Isso aqui é uma briga que eu tenho. Não existe uma ovinocultura profissional que eu não tenha um centro de manejo adequado para o meu rebanho. Primeira coisa, bem-estar animal, sim, e bem-estar humano. Quem já entrou dentro de um brete de bovinos para fazer serviço com ovelha, tem noção do terror que é. Imagina um rebanho de 300 ovelhas, que seria o nosso rebanho lá ideal, eu ter que entrar dentro do brete para dosar animal por animal. A primeira ovelha que me pisa no pé, eu já tenho vontade de chutá-la de volta. E aí começa o bem-estar humano e animal a não ser praticado. E aí a gente escuta aquela frase, o pior animal de se manejar é a ovelha. Não, aqui os funcionários, assim, ó, eu tenho o cara do gado, da lavoura, mas ovelha, tia, não consigo ninguém para trabalhar com ovelha. Aí tu vai ver, as instalações ou são inexistentes, ou estão caindo aos pedaços, o cara tem que estar forcejando com ovelha, e ovelha tem vários manejos que exigem força física, sim, tu tem que casquear, tu tem que derrubar, tu tem que curar uma bicheira. Só que imagina fazer isso com um sistema que não te ajuda. Tu prende o rebanho aqui, tem uma tábua quebrada lá, o rebanho segue saindo e tu segue correndo de atrás, tendo que pegar de volta, tu tem que ter uma pessoa em cada tábua quebrada para o rebanho não fugir. Sem falar do perigo do animal se machucar. Então, centros de manejo adequado. Ah, precisa ser um centro de manejo todo coberto, não sei o quê, capa da revista Globo Rural. Não, gente, precisa ser eficiente. Pode ser, reformou a mangueira, sobrou tábua. A força de uma ovelha é totalmente diferente de uma força de uma vaca. A tábua que não servia mais para segurar a vaca vai segurar uns quantos anos ainda o rebanho de ovelha. Então, assim, ó, às vezes é só uma questão da gente ir lá cutucar, apertar para o produtor achar realmente que ele tem umas tábuas lá, que ele pode fazer um brete no costado do brete do gado, mas mais baixinho, dosar e fazer score de condição corporal em rebanho, em brete adequado, já muda o manejo assim, ó, 200%. Se eu tiver o resto da central adequado, então nem se fala. Tá? Então eu acho que assim, ó, uma propriedade que pensa em produzir, pode ter 50 ovelhas, pode ter 25 ovelhas, pode ter 10 ovelhas. Tem que ter, nem que seja, eu chego na propriedade e penso assim, por favor, um brete, só, não quero mais nada, vamos fazer um brete com taquara, mas vamos fazer um brete. O senhor vai ver que muda totalmente a sua disponibilidade, a sua vontade de trabalhar com ovelha. Livre de dor, lesão ou doença, parece óbvio, né? Mas aí quando a gente chega nas propriedades, a gente vê que não é tão óbvio assim.
tá? Que para o animal ser produtivo, ele não pode estar cheio de piolho, se coçando desesperadamente. Chega a me dar até uma agonia só de me lembrar. E a gente anda com umas cargas de piolho bem feias aí, tá? Tem sim muito piolho e tem sarna. Fronteira tem sarna, tá? Então, a gente tem aí a grande, né, famosa verminose, tá? Ovina. E aí é algo que a gente convive quase o ano inteiro. Só que muitas vezes a verminose, e a gente viu muito agora nesse inverno difícil, o produtor desesperado, esperando a visita do técnico pelo ATEG para ter certeza que tinha que dosar. Só que a gente olhava o sistema como um todo e a ovelha não estava fraca por verminose. A ovelha estava fraca porque ela estava com fome. E aí, claro, a verminose também acaba aumentando ou se sobressaindo nessas circunstâncias. Capacitar mão de obra, tá? E aí, gente, lá vem eu puxando sardinha, né? Mas os cursos do Senar, eles estão aí para isso. E é impressionante o quanto é difícil da gente ver o pessoal que realmente está lá no dia a dia da propriedade fazendo os cursos do Senar. Porque às vezes é o jeito de curar uma bicheira que ele está fazendo de um jeito, e se ele fizer um pouquinho para cá, muda toda a eficiência daquele manejo, que é um saco de fazer dentro da propriedade, mas que vai dar muito mais resultado. A ovinocultura ela é feita de pequenos manejos e pequenas coisas que fazem toda a diferença. Eu até resumo que a ovinocultura é manejo, né? Tudo envolve manejo, e um manejo errado, um manejo desajustado, vai dar um resultado ruim no final. Manter rotina de vacinação e manter rotina de revisão da saúde dos animais. Coisa simples, você está dizendo, essa louca veio aqui para dizer o óbvio, mas sim, a ovinocultura precisa que o óbvio seja bem feito. Só isso, os nossos resultados já mudariam da água para o vinho. E aí, exemplos, né, de animais recorridas. Livre para expressar seu comportamento normal. Tá? E aqui a gente tem que ter um cuidado, que quando a gente traz essa conversa para o lado de bem-estar animal e a gente vai para comportamento, o pessoal tende a humanizar os animais. O comportamento normal de uma ovelha não é dormir na beira da lareira de meia. Tá? Que nem às vezes eu vejo uns guachos. Ah, mas é bonitinho. É fofinho, mas não é a vida desse bicho. Ele não nasceu para isso. Esse não é o comportamento normal dele, tá? Então, sempre pensar que o comportamento normal de uma ovelha é o comportamento dela livre a campo e não aquele humanizado que a gente quer dar. Entender que esses animais têm memória e que essa memória influencia no nosso manejo, tá? As ovelhas memorizam até 50 faces dos seus companheiros de grupo, por isso a nossa dificuldade, às vezes, de conduzi-las sozinhas ou de incorporá-las em novos grupos. Porque a ovelha faz amizade, vamos dizer assim, e reconhece os seus próximos. E elas guardam memórias por 2 anos, e elas reconhecem faces de humanos também. E elas associam isso com memórias positivas e memórias negativas. Então, se tu deu uma paulada, por 2 anos ela não esquece que foi tu que deu. E se tu deu um balde de ração, por 2 anos ela também não vai esquecer que tu é essa pessoa legal que deu ração para ela. Tá? E isso influencia no nosso manejo, isso influencia no nosso dia a dia dentro da propriedade. Memória olfativa para o efeito macho. Isso aqui entrando para a parte de reprodução, e o efeito macho é tido como uma técnica limpa verde ética, porque ela não tem nenhum tipo de uso hormonal, nem manuseio de época reprodutiva, nem nada. Ela só se usa dessa memória olfativa que as ovelhas têm, que elas esquecem o cheiro do macho de 3 a 6 meses sem conviver com ele, tanto visual quanto olfativamente. E quando eu introduzo ele novamente no rebanho, elas tendem a entrar em cio e a ciclarem de maneira conjunta. E isso faz com que melhore meus índices reprodutivos muitas vezes. E é algo que tem a ver com a memória desses animais e que a gente não utiliza muito. Estou pulando porque já fui avisado que meu tempo estava quase acabando e eu sabia que eu ia fazer isso, porque eu falo demais, tá? Eu estou acostumada a dar curso de 24 horas, aí vocês me colocam 40 minutos.
livre de medo e angústia. Então, garantir condições de tratamento e manejo que evite o sofrimento mental do animal. E aqui eu digo mais, que evite o sofrimento desnecessário do animal. Tá? Tem coisas que a gente faz que são desnecessárias e tem coisas que a gente tem que fazer que geram dor, mas são necessárias. Então, quando fazê-las da maneira mais rápida e objetiva possível. Tem que colocar uma borrachinha. Tia, não fica te maniando ali. Coloca, larga e deu. Faz bem feito, rápido e eficiente. Vai fazer uma assinalação. Rápido, eficiente, material adequado. Não tortura o animal mais do que o necessário, né? E aí, a gente tem aí várias coisas, né? Eu já fico bem louca com o jeito de agarrar a ovelha. Agarra aquilo pela pata e traz meia mangueira, o bicho se arrastando. Tia, não precisa fazer isso. Tu pode conduzir a ovelha de maneira mais gentil, tanto para ti quanto para ela. Vai causar uma lesão, vai causar dor, né? Vai derrubar uma ovelha, levanta a ovelha lá em cima e dá um buléu no chão. Por favor, dá para fazer isso de maneira mais fácil para todos os envolvidos, né? Então, às vezes, essa nossa lida, e aí entra aquele gauchismo, aquele folclore, né? Que é o bonito, que é o ahahá, e isso não é eficiente nem produtiva, nem economicamente, e nem para o desempenho da atividade. Seleção genética para animais mais calmos e produtivos, tá? A gente sabe que estudos mostram que essa é uma característica selecionável. Então, animais calmos, animais dóceis, tá? Isso é selecionável dentro do rebanho, então a gente pode identificar as matrizes de mais fácil manejo. Por quê, gente? Porque um animal que não se estressa com qualquer movimento, com qualquer interação que ele tenha com o ser humano, e ele vai ter que interagir com o ser humano, ele perde menos peso. Toda vez que ele se estressa, que ele se agita, ele perde peso. Então, um animal mais calmo, que não se agita com a presença do ser humano, consequentemente, perde menos peso, e se perde menos peso, é mais eficiente produtivamente para nós, e é mais interessante dentro do sistema. Então, temperamento é um traço com alta herdabilidade em ovinos. E aí, estresse e qualidade de carne, tá? E aí, isso aí, provavelmente vocês já estão cansados de saber. Vou só dar uma passada aqui. Lesão de carcaça dentro de frigorífico, tá? E aí, as características de carne de animais que estavam altamente estressados ali, minutos antes do abate, e o que isso vai gerar lá para frente na carcaça e o quanto isso é irreversível. E, às vezes, essa seleção que a gente faz em casa de animais mais calmos fazem com que essa troca de ambiente, porque por mais que a gente coloque um caminhão adequado, um manejo adequado, provavelmente, se a gente estiver falando de cordeiro, a primeira vez que ele saiu de casa foi para o abate. Então, tudo é novo. O caminhão é novo. Aí ele chega na planta frigorífica, é nova, as mangueiras são novas, o manejo é novo, os barulhos são novos, tudo é estressante. Se ele é um animal já com um grau de reação muito grande, o nível de estresse desse animal é enorme, por mais que tudo seja feito da melhor forma possível. E isso influencia na qualidade da carne, consequentemente. Tá? Aqui alguma, que eu falei, propriedade, transporte frigorífico. Qualidade de carne, então, algumas coisas, né, que eu peguei para quem tiver interesse por o assunto. Há uns 15 dias atrás, o Uruguai promoveu um seminário sobre carne ovina e está muito bom o material e está todo disponível no YouTube do Sul. Vale bastante a pena assistir, tem muito material interessante. E aí eles deram alguns panoramas para o mercado que eu achei que se adequavam para a gente. Tá? Maior demanda por cortes pequenos, tá? Busca por alternativas de cortes menores para manter a demanda. Então, eficientemente para o frigorífico são bons cordeiros de 50 quilos. Só que a hora que isso chega na gôndola trava. Então, a indústria vem tentando fazer cortes cada vez menores para ser eficiente o abate de animais grandes, mas também ser eficiente a comercialização desses cortes depois. Animais maiores, mais pesados, mais eficiente para o frigorífico, dificuldades. Melhoramento genético para melhorar a qualidade de carne, tá? Isso aqui é uma palestra até que foi dada por um australiano. E a Austrália já usa marcadores moleculares para identificar nos animais a qualidade de carcaça
de carne que eles vão ter. Então, a gente ainda está aqui bem atrasado nisso, mas já existe, eu inclusive já ouvi falar de começarem a usar essa técnica de marcador molecular aqui no Rio Grande do Sul para ovinocultura. Mas, claro, para a parte mais de cabanha. Sempre lembrar, então, que o profissionalismo passa por se reinventar dentro da atividade. É aquilo bem que o Desconze falou, a gente não tem que voltar a ser a ovinocultura de antigamente. A gente precisa ser uma nova ovinocultura mais eficiente. Sempre buscar conhecimento e capacitação, seja onde for, se esse é o mercado que vocês querem trabalhar. Mas sem deixar de fazer o simples e o essencial. E aquela história ali de vacas são vacas, aquilo ali foi o meu supervisor de estágio final, Dr. Ferrugem, lá da Embrapa Pecuária Sul, talvez vocês já tenham ouvido falar ou conheçam. E ele contou que foi, às vezes, num artigo no México, se eu não me engano, numa defesa, e era uma documentação de uma nova raça de vacas, e estavam documentando que elas tinham um ciclo estral de 21 dias. E aí passou a vez dele fazer uma pergunta, uma consideração, e ele disse que, ora, vacas são vacas. Né? Não interessa se ela é mexicana, se ela é... Uma vaca vai ter um ciclo de 21 dias e ponto. Então, às vezes, a gente fica... E eu trago isso sempre, porque às vezes a gente fica querendo inventar, porque o problema da nossa avicultura é raça. Tem que ir lá buscar a raça fulana, porque é ela que vai resolver. Não, o problema da nossa ovinocultura é tal pasto. Na hora que eu botar esse pasto, todo mundo tiver Tifton, resolve, todo mundo tiver Gigs, resolve a ovinocultura. Gente, ovelha é ovelha. Não adianta querer inventar moda, a gente tem que fazer o básico. Não, é que assim, tá dando ruim porque eu tenho corredale. Se eu tivesse Hampshire, era outra conversa. Aí tu olha a corredale, qual é o problema dela? Ela tá com fome. Se trocar para Hampshire, vai acontecer o quê? A gente vai ter Hampshire com fome. É só esse o problema, muitas vezes. Então, não adianta a gente tentar reinventar muito, porque é o básico, às vezes, que precisa ser feito. Vendas aqui, tá? Só para dizer uma coisa que, às vezes, a gente fica brigando. Por que está tão parado? Por que está tão parado? A gente não exporta, tá? E nesse seminário do Sul, eles estavam falando, tá? O Uruguai está com dificuldade de vender para a China, porque a China está numa situação bem complicada comercialmente para tudo, então não é só o mercado da lã que está sendo afetado, o mercado da carne também. A China é o primeiro parceiro comercial de carcaças do Uruguai, e o segundo parceiro comercial é o Brasil. Tá? Então, eles estão com foco total em colocar carne para o Brasil, e a gente sabe que a carcaça de lá chega mais barata aqui, já estou dando aí uma conversa para a próxima palestra. E aí o nosso preço do cordeiro está aquém, mas já posso dizer para vocês que pelo gerencial dentro do ATEG, muitas vezes o preço não é o que o produtor queria, mas cobre tranquilamente os custos dele com folga, mesmo esses preços aí que a gente está vendo às vezes de 9, nesse redor, o produtor querendo entregar 12 porque quer. Né? Então, o mercado mundial, sim, afeta o nosso mercado interno e afeta as negociações aqui dentro. Tá? Deixo o meu contato. Vocês nos encontram em Losteiros Consultoria nas redes sociais também, bastante material por lá. Mais no Facebook que no Instagram. O Instagram a gente teve um probleminha com a página e está recolocando material lá. Mas tem bastante coisa de lã, de carne, de ovelha em geral. Muito obrigada.
Obrigada.